E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no No Man's Sky. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a construção da minha primeira base, vou estar falando também de algumas sugestões que eu vou estar passando para vocês sobre o que eu faria no início da gameplay e o que eu vou fazer nas próximas plays que eu estiver iniciando, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é porque a minha base está aqui em cima. Tem dois motivos bem óbvios, tá? O primeiro é que a Halo Games, toda vez que ela vai pegar e vai fazer uma atualização no jogo, os planetas eles acabam mudando e algumas bases acabam ficando soterradas. Então eu optei por trazer a base aqui para cima e caso o terreno do jogo ele acabe mudando, a minha base não vai acabar sendo soterrada. Assim espero. E a segunda é que eu estava no meio do caminho, eu tinha até subido a escada até a metade ali, que já fica um pouco acima das montanhas. E daí quando eu estava na primeira parte da construção, um verme gigante saltou de dentro da terra e passou por cima da minha base. Então, como eu não quero dar sopa pro azar, eu trouxe ainda mais para cima para ver se eu consigo ficar acima do salto desse verme e evito daí da minha base ser soterrada, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a minha basinha, ela tá um pouco acima das nuvens, né? Vou mostrar para vocês aqui aonde estamos. Aqui, ó. Eu já fiz um ponto de aterrissagem, fiz uma estufa e fiz duas salas ali. Então vamos lá, vamos conversar rapidão sobre ela. Então, pessoal, eu fiz o piso primeiro em madeira mesmo, que é o componente mais simples de fazer do jogo, é o mais básico. E daí depois talvez eu troque, não sei, vamos ver ainda. Depois disso eu optei por fazer essa sala aqui, onde eu construí o terminal comercial galáctico e também o teletransportador, tá? Onde eu posso pegar e saltar para outros planetas que eu tenho a base e simplesmente ir lá e buscar os minerais, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma base que eu chamo de urânio. Eu só deixei nessa base um transportador com duas baterias e dois painéis solares pro portal ficar sempre aberto. Então quando eu precisar de urânio, eu não preciso sair correndo desesperadamente para outro planeta. Eu só vou e dou um salto para esse planeta, vou lá, pego urânio e volto e pronto. E isso aí eu vou fazer com todos os planetas que eu for descobrindo que tenham minerais exóticos, tá? E o terminal comercial galáctico é porque ele tem a comodidade de sempre ter coisas para você comprar e vender. Quando você quiser vender as suas coisas, você já vende aqui mesmo. Mas nada impede, por exemplo, de você estar saltando para as estações comerciais, estações espaciais comerciais, e tá utilizando os terminais lá, tá? Beleza. Então, aqui nesse primeiro andar seria isso. Eu instalei esse cosmético aqui atrás. Talvez eu coloque mais uma outra coisa aqui. E coloquei um ponto de salvamento que eu acho que é bem útil. É melhor que você ficar entrando e saindo na nave. É só clicar aqui. E pronto, tá salvo o jogo. Eu tinha colocado antes uma porta aqui, mas eu mudei porque eu tava querendo fazer esse segundo andar aqui em cima. A ideia era fazer uma escada interna. Só que a escada interna em No Man's Sky, ela fica assim, ó. Não fica legal, eu acho. Ela vai ficar no meio do... Ó. Ela vai ficar aqui no meio, ó. Daí realmente não fica bacana. Então eu optei por fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tinha essa estufa salva até aqui. A parede dela tá fechada, então eu abri, deixei aberto e vou deixar aberto agora. Até porque eu gosto de espaço aberto, ó. Aqui era tudo janela, eu deixei também com um arco aqui. Criei essa rampa de acesso para o andar de cima. Então aqui no andar de cima eu criei um terminal científico. Criei um terminal de construção. E vou construir mais uma coisa aqui. Ainda não tenho os componentes para ela. Eu vou criar uma cápsula de recuperação de base, tá? Já dá para fazer até, eu acho. Vamos fazer ela aqui. Pronto. Pronto. Essa sala é só para isso aqui. Deixa aí. Nem que seja para cosmético. E aqui tá a minha estufa. Por enquanto ela tá aqui com algumas plantas geladas. Depois eu vou plantar outras plantinhas. Acabei construindo aqui
Dois painéis solares, e do outro lado tem painéis solares também, mas eles não aguentam. Então não tem jeito. Reator de biocombustível. Eles não dão trabalho, tá? Tipo, eles duram 50 horas e eles são bem baratos de você carregar. Carrega com carbono. Daí você equipa aqui com algumas baterias. As baterias seguram a onda aí durante a noite inteira sem problemas, tá? E daí um refinador grande. Vou lá pra parte fechada, porque eu vou começar a pegar fogo, né? Então aqui eu já não vou sofrer isso. Então, dessa primeira parte, o que eu posso falar pra vocês de dica, tá? Pra você que tá querendo começar a jogar o jogo. Foque primeiro na construção. Pega um espaço, pega um planeta qualquer, cria uma base, tá? Qualquer planeta, não precisa escolher muito. Cria uma base lá, constrói energia com painel solar, constrói bateria ou com biocombustível, até talvez seja melhor com biocombustível no início. E daí construa um portal. Porque daí o portal você vai pegar e poder fazer salto para qualquer estação espacial sem ter que ficar entrando na nave e sem ter que ficar andando no espaço, porque demora muito tempo para você percorrer. Então, as bases que você for visitando, que você for saltando e as que tiverem portal, já vão ficar acessíveis aqui. Então você já pode pegar e ir saltando lá e ir comprando e vendendo itens na própria estação espacial. E a outra coisa é fazer um terminal galáctico. Aqui é mais para venda mesmo. Porque, se eu não estou enganado, sempre os mesmos itens no sistema que você vai estar vão estar à venda. Ele não randomiza, ele não é aleatório. Então, para compra, isso aqui não é interessante da base, mas para venda sim, tá? Para compra, eu sugiro que vocês saltem daí para as estações e daí lá vai estar de forma aleatória, você vai encontrar bastante coisa. Outra coisa, por questão de comodidade, fazer um pontinho de save aqui para não ter que ficar entrando e saindo na nave. E um cubinho desse aqui também para você não sofrer com intempérie, chuva de ácida, radiação, tempestade radioativa, chuva de fogo, igual tá caindo lá fora, tá? E quando puderem também, façam um refinador grande, que ele é bem mais rápido que qualquer outro refinador, tá? Pessoal, dei uma pausa no vídeo aqui porque tava chovendo lá fora e realmente para mostrar para vocês a parte de fora não ficou legal. Então a última coisa aqui dentro que eu vou dizer para vocês de dica é criar essa unidade de pesquisa e construção, tá? Porque você pode pesquisar tecnologia construível ou estruturas. Tá, então elas ficam disponíveis aqui, você vai desbloqueando conforme os dados recuperados, tá? Ali em cima tá aparecendo os dados recuperados, a gente já vai falar sobre eles. Aí aqui fora, como eu falei, eu construí as baterias, construí reatores de combustível, construí os painéis solares e o refinador grande, que realmente é bem útil. E daí construí esse porto aqui para esse ponto, né, na verdade, para quando eu pousar com a nave. E ele é extremamente necessário, porque sem ele não dá para pousar aqui em cima, tá? E você pode chamar a nave da onde você estiver, se você não tiver com ela aqui, ou caso você queira descer com ela aqui, você só aperta o botão e ela desce sozinha. É bem prático, tá? Então aí tá a minha navinha, se vocês não conheciam ela, a bichinha. Aí eu coloquei um cosmético, uma bandeirinha bem bonitinho. Vamos descer lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês duas coisas bem interessantes que eu quero falar nesse vídeo. E talvez vocês achassem que eu não ia falar. Vamos lá. Ali embaixo. E uma delas eu acho que é extremamente importante pro jogo, tá? Aqui tá o meu computador de base, tá? É o que eu fundei aqui, tomei a base. Instalei do lado desse ponto de save, mas não tem nada a ver. E o que eu quero falar é desses dois caras aqui. Deixa eu chamar esse cara pra voltar aqui, ó. Até vou falar dele antes de chamar. Ó, esse aqui é o Mech. Tá? É o Minotauro. Ou Mecha, se você quiser chamar também.
Ele é um cara bem útil, nós já vamos falar um pouco melhor dele. E aquele carrinho lá é um carro pesado que eu construí também para andar no planeta. Quando você constrói essas bases aqui, né, seja do robô ou do carro, não importa onde eles estejam no planeta, você pode, assim como a nave também, você pode chamar o exoveículo e ele já vai descer aqui, ó. Então se ele estivesse do outro lado do planeta, não teria problema, você poderia chamar ele como você bem entendesse. Por que eu tô falando desses dois caras aqui? Deixa eu tirar uma fotinha aqui no meio do vídeo mesmo. Fotinha. Beleza. Por que eu tô falando desses dois caras aqui no começo, nesse vídeo de construção? Porque eu entendo que um deles é essencial para quem está querendo começar a fazer uma play bem sucedida e vai te ajudar bastante ao invés de você ficar andando a pé, tá? E não é o carro. E o carro eu vou te dizer por quê. O carro, apesar dele ter essa aparência robusta aqui e provavelmente ele tem muito slot, né? Apareceu aqui o outro. Cadê o Colosso? Vamos ver se consigo ver o slot do Colosso. Aqui, ó. Ele tem muito slot. Tá? Só que ele tem um problema. Esse terreno aqui ele é muito acidentado. E a maioria dos planetas, o terreno é acidentado. Então, é difícil para ele andar. Ele tem muito slot, ele é um veículo assim para quem está querendo andar a longas distâncias. É interessante, mas em terreno acidentado, por exemplo, aqui não dá. E no joystick mesmo, ele é péssimo para manobrar. Eu nem testei ele no teclado, tá? Agora eu vou deixar ele construído aí por uma questão estética, tá? Agora vamos falar desse cara aqui que é o Minotauro. Cara, o que eu posso dizer pra vocês? Assim que vocês tiverem a oportunidade, construam esse cara aqui. E eu vou dizer pra vocês o motivo principal, que é esse aqui, ó. Olha a velocidade que esse jetpack dele recarrega. É muito rápido. Então, assim, pra você que tá querendo andar a longa distância, ó, a mão na roda. Apesar que ele não tem roda. Mas é isso aí. E, cara, você não vai sofrer com chuva ácida. Você não vai sofrer com radiação. Você não vai sofrer com tempestade de qualquer espécie. E ele tem algumas vantagens também. Por exemplo, ele mesmo pode ter as tecnologias dele implantadas. Então o que que acontece? Tem slot aqui para você instalar tecnologia de scanner. Deve ter as próprias com certeza tem as próprias armas dele, tá? Eu ainda não liberei, eu acabei liberando o Minotauro agora nessa base que eu construí. Mas com certeza eu vou entupir isso aqui de tecnologia e eu vou usar esse robozinho aqui em todo quanto é lugar que eu for. Então, se eu for para um sistema diferente e eu pegar e fundar uma base lá, o que eu sugiro é que vocês façam base, todo sistema que vocês forem. Façam base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca um pontinho pequenininho lá, bota uma estação com esse cara. E daí sejam felizes, cara, porque é isso mesmo. Eu tô dentro dele, ele não vai me abrir a construção, mas só pra vocês verem. Olha só, ele é muito barato de fazer, cara. Ele precisa só de 100 ouros, 4 baterias de íon e 5 placas de metal. E daí você vai andar no planeta inteiro sem problema nenhum. E ó, pra você ter uma ideia, ele não tá com o scanner dele, mas eu vou escanear com o meu visor aqui. Vamos ver um negócio que me interessa, por exemplo. Parafínio, cobre.
Agora sim, ó. Marquei o ponto de interesse, tá? Vou entrar nele. E o ponto de interesse ainda vai ficar marcado. Então vamos lá. Ó. Ele anda dentro d'água, mano. Você não precisa ficar com aquela natação horrível do No Man's Sky. Pronto. Chegamos no ponto de interesse. Tá aqui. Tá? Então, pessoal, depois de esperar uma longa noite e uma longa tempestade, estou de volta aqui com o nosso robô e o nosso ponto de interesse, tá? Então, o que eu queria pegar e mostrar pra vocês é isso, tipo, esse robô ele é muito ágil para você estar se movimentando, ele é bem melhor do que você andar com o seu jetpack ou com qualquer outro meio de transporte, tá? Eu até deixei aqui uma unidade de mineração autônoma. Mas eu não sei se eu vou usar, porque eu tenho que ficar carregando ela toda hora. Então isso vai ser tema para um outro vídeo, se bem que ela já pegou, eu já tirei 250 cobre com ela e parece que o depósito está inteiro. Talvez ela rende mais do que com o manipulador de terreno, né? Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito desse carinha aqui. Ó, pra você ter uma ideia. Aqui eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês a questão do ponto de interesse, né? Ó, vamos supor que eu queira aquela planta ali. Cara, ó, deu um pulo. Mais um. Pronto, cara, eu já cheguei. É muito rápido, é muito rápido. Daí, você tem a questão também do submarino. Pra pegar as coisas embaixo d'água. Aí, ó. Vamos supor que você quer um ponto de interesse debaixo d'água. Ó, tem aquele molusco blindado. Vamos lá. Entra no Minotauro. Mesma coisa, cara. Ó. Então é legal a questão do submarino, é legal. Mas, cara, o Mac ele já resolve, entendeu? Acho que para curtas distâncias, com ele dá para você se virar bem tanto em ambiente terrestre quanto aquático. Tá, vamos ver onde é que é a nossa casa. Ih, tá do outro lado lá, né? O que você pode fazer aqui? Vamos supor que você tivesse milhas longe com ele. Aí, tô aqui com o nosso robô. Ah, é lá longe. Mano, chama a tua nave. E ela vai vir te buscar. Aí sobe com ela. Vamos supor que estivesse do outro lado do planeta, de tanto andar com o robô. Olha lá, ó. Ele tem um ponto de aterrissagem. Ele já puxa você para aterrissar no lugar certo. Aterrissou, bonitinho. Pronto. Ah, o meu Mac ficou lá na PQP lá. Aí você vai lá e chama ele. Lá embaixo tem um terminalzinho parecido com esse aqui, ó. Chamar nave, vai ter chamar Mac também. Ou o exotraje, que falam, né? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês a base, como que ela tá ficando. Ainda tem muita coisa pra fazer. Acho que tá ficando bem bacana. E é legal ter um ponto fixo assim pra chamar de casa, né? Eu tenho que chamar uns trabalhadores aqui pra trabalhar nos terminais aqui e fazer corpo presente. Mas é isso aí, galera. Queria mostrar pra vocês as coisas que eu faria inicialmente, né? Caso eu estivesse começando o jogo de novo, e provavelmente eu vou começar, então são coisas que eu vou fazer de início.
que é construir a parte elétrica, construir os terminais ali, o transportador, o terminal galáctico e o pesquisador e o mech, o exotraje, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Não deixem de se inscrever no canal, dar like no vídeo, deem sugestões aí pra base, o que vocês gostariam de ver construído. Um abraço, até a próxima. Valeu, bom final de ano, boas festas. Tchau.